Oi, pessoal. Caso tu já tenha tido a tua conta bloqueada no Facebook, no Instagram, no YouTube ou em qualquer outra rede social dessas, eu vou nesse vídeo propor a mostrar o que pode ser feito para ter de volta a conta, do ponto de vista jurídico, claro. Então vamos lá. Primeiro, na pandemia, principalmente, né, que o pessoal ficou em casa, o número de pessoas utilizando redes sociais para vender ou para postar aumentou bastante. Consequentemente, o número de contas bloqueadas também dá para dizer que aumentou bastante. Mas o que poucas pessoas sabem é que é possível recuperar a conta bloqueada, desde que ela tenha sido bloqueada de uma maneira incorreta. E a boa notícia é que a maioria, pelo menos a grande maioria das vezes, o bloqueio ocorre de forma incorreta. Nesse vídeo, então, vamos ver o que pode ser feito para ter a conta de volta. Primeiro, para a gente entender o que pode ser feito, a gente tem que entender qual é o que juridicamente está acontecendo numa situação de um bloqueio de contas. E o que está acontecendo? O Facebook, eu vou usar o Facebook aqui de exemplo, mas eu quero que tu saiba que ele vale também, essa regra também vale para as demais plataformas, tá? O Facebook tem os seus termos de uso, que são aqueles termos em que o usuário precisa estar ciente do que pode ser postado, o que não pode. Ele tem a página de política, né? O que pode ser postado lá, quais são os posts que vão resultar no bloqueio da conta, quais são os posts que vão ser simplesmente apagados e tudo mais. Quando alguém faz algum post cuja consequência já estava pré-definida como sendo um bloqueio de uma conta, aí tá totalmente correto o Facebook realizar esse bloqueio, né? Até aí tudo bem. O problema está em duas situações. A primeira situação é quando o titular da conta, aquele que teve a sua conta bloqueada, não teve a oportunidade de se manifestar sobre esse bloqueio antes do bloqueio ocorrer. Essa é a primeira situação. A segunda situação é quando esse bloqueio ocorreu e não havia nenhuma previsão de que essa prática resultaria num bloqueio. Então, essas são as duas principais. Vamos primeiro ver a hipótese que eu falei inicialmente, tá? O Facebook não deu a oportunidade da pessoa se manifestar. Quando a gente responde um processo, pode ser um processo civil, um processo administrativo, um processo penal, o que sempre acontece com aquele que está sendo acusado de algum fato? Ele é chamado para se manifestar sobre o fato. Isso, inclusive, em situações administrativas, né? Se tu leva uma multa de trânsito, a multa chega para ti sem tu se manifestar, né? Mas o que acontece junto com a multa? Chega um prazo para que tu possa se manifestar. Então existe essa possibilidade. Agora, quando o Facebook bloqueia as contas, é muito comum ele bloquear e não dar nenhum prazo de manifestação. Então a pessoa está trabalhando com a conta, está utilizando aquela conta para receber renda e aí de surpresa descobre que ela não tem mais a conta. É uma situação bem perigosa até para o Facebook, porque, como a gente vai ver, existem já processos que condenaram o Facebook a pagar indenizações. Então essa é a primeira. O que deve ser feito, né, quando ocorrer esse tipo de situação? O recomendado a ser feito, o que é? É entrar em contato com o Facebook e se manifestar sobre o ocorrido e solicitar que, até que seja analisado o que foi dito ali pela pessoa, que o acesso à conta seja devolvido. Porque ele não deveria ter sido feito dessa forma, esse bloqueio. Se o Facebook não responder ou responder negando esse pedido, aí sim, o que pode ser feito? Ação judicial. E é possível, dependendo do valor da causa, se for uma causa de até 20 salários mínimos, a própria pessoa, o próprio dono titular da conta, consegue ingressar no juizado especial sem advogados. Até acima de 20 salários mínimos, ele vai precisar de um advogado, mas até 20 não precisa. E muitos dos casos vão ser enquadrados em causas de até 20 salários mínimos. E aí, o que pode ser pedido nessa ação, no juizado especial? Pode ser pedido, primeiro,
a devolução do acesso à conta, né, que é o principal para a pessoa poder voltar a trabalhar. E, em segundo lugar, indenização pelo prejuízo sofrido. Essa indenização ela tem que ser provada de uma forma que não seja necessária uma perícia. Por quê? Porque se for necessária uma perícia, aí pode ser que esse processo não possa ser mais ajuizado no juizado especial. Então ele vai passar a correr na justiça comum, numa vara comum, e aí vai ter custas judiciais e tudo mais, mas sim, é possível também, não seria um grande problema, porque seria possível provar por meio de perícia o prejuízo e a pessoa poderia receber então esses valores. E agora a segunda situação qual é? A segunda é quando o Facebook, não que ele não que ele simplesmente cortou sem manifestação, mas cortou o acesso à conta de forma não prevista. Isso é mais comum do que vocês imaginam. Nesse caso, a gente pode ter a mesma solução. Primeiro, um pedido ao Facebook diretamente, e é importante, antes de ajuizar uma ação judicial, é importante provar que tu buscou um contato prévio com o Facebook. Por quê? Porque daí não vai poder, o juiz da causa, ele não vai, pelo menos ele vai tender a não dizer que tu não buscou a solução com a parte contrária. A gente chama isso no direito de pretensão resistida. Não vai haver pretensão resistida. Em ambas as hipóteses, então, o recomendado é contatar o Facebook e, após, ajuizar uma ação judicial, caso o contato com o Facebook não tenha sido possível. O que é interessante provar aqui nessas situações? É interessante que tu tenha provas sobre o prejuízo financeiro que ocorreu. Por exemplo, vou dar um exemplo bem abstrato, tá? Até porque a gente não poderia analisar um caso real aqui. Mas o que seria um exemplo? A pessoa, o titular da conta, todos os dias realizava vendas de R$200. E ele comprovadamente tem isso, ele consegue provar que realizava essas vendas, tá? Aí no momento em que a conta dele foi bloqueada, ele ficou uma semana sem o acesso à conta, então ele conseguiria provar que, por uma estimativa, que durante esse tempo ele teria vendido em torno de R$200 por dia, né? Então, isso é o que a gente chama de lucros cessantes. São aqueles lucros que ele deixou de auferir pelo fato de não ter tido acesso à sua conta. Além disso, ele também poderia ter outros danos. Ele poderia ter, por exemplo, danos materiais decorrentes de contratos. Imagina, por exemplo, que eu celebrei um contrato com uma empresa em que eu faria a divulgação e caso eu não fizesse essa divulgação, eu teria uma multa. E aí, em razão da conta bloqueada, eu não consegui fazer essa divulgação e tive que pagar a multa. Então eu tive um prejuízo material que eu também poderia reaver. E ainda daria para se falar até em danos morais, né? Que é mais difícil de comprovar. Eu até não acho muito recomendado, a não ser que seja muito bem comprovado que houve um dano moral. Mas o simples fato de poder reaver valores que teriam sido recebidos e não foram, já é de grande utilidade.